2023, estamos começando mais uma sessão ordinária do Instituto Histórico e Geográfico de Campos do Goytacazes. Para os que não me conhecem, eu sou Genilson Paes Soares, eu estou presidente do Instituto e só mais um esclarecimento para vocês. O Instituto é uma entidade com personalidade jurídica, uma iniciativa da sociedade civil. O Instituto ele funciona mediante a contribuição dos sócios, né? E que amam a história de Campos, que preserva a nossa história. E nós não temos sede própria, nós realizamos nossas reuniões aqui nesse auditório, com apoio, né, do Museu Histórico, através da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Prefeitura de Campos. E algumas vezes também realizamos nossas reuniões na sede da Academia Campista de Letras, ali no Parque Dr. Nilo Peçanha, que todo mundo conhece como Jardim São Benedito, né? Nossos palestrantes, eles fazem esse trabalho, essa participação de forma voluntária, porque entende, também participa, são nossos amigos, entende a importância de levar a nossa história de Campos, a preservação do nosso patrimônio cultural. Com muita alegria, né, que a gente recebe mais uma vez, né, hoje, nosso professor, doutor, Arthur Aristides Sofiati Neto, um amigo do nosso instituto, um parceiro nosso que está sempre nos ajudando, sempre que a gente precisa de uma consulta, ele é nosso aliado, né? Então ele hoje vai falar, como bem vocês estão vendo, sobre os povos originários, né? E hoje a gente não fala mais índio, né, professor? Hoje a gente fala povos originários, né? Que o contato dos viajantes, são diversos viajantes, vocês vão colocar aí, vai falar para vocês, diversos viajantes que passaram aqui pelas nossas terras, tiveram contato com esses povos originários e a visão que eles tiveram dele. Então, obviamente, vocês vão ver durante a palestra, tem muito folclore, tem muita história, tem muita invencionice, mas cabe ao professor de história, um pesquisador, desmistificar isso para a gente, né, professor? Então eu convido aqui, com muita alegria, para você assumir aqui, professor. Obrigado. Tá, tudo bem. Boa noite, muito obrigado pela acolhida. Esse tema geralmente é espinhoso, né? Como na realidade outros temas relacionados à história desse município e de qualquer outro município, né? Porque a gente está sempre oscilando entre uma investigação que pode desmistificar assuntos que são cuidados com muito zelo pelas pessoas nativas daquele município e pode desagradar, né? Então, a gente tem uma ideia dos povos originários, que na verdade eu prefiro mais chamar de povos pioneiros, mas eu sei que isso aí é um conceito que não vai ficar. Por quê? Porque eles não são originários da América, eles vieram de fora também. Hoje até uma pessoa amiga me disse, olha, eles foram tão invasores quanto os europeus. Eu falei, aí também não. Aí também não exagera, porque eles entraram aqui sem encontrar ninguém para destruir, foram se adaptando às condições ambientais, foram, claro, se alimentando com as plantas, com os animais. Alguns chegaram à agricultura, né, outros chegaram até a formar cidades, mas os europeus chegaram aqui botando para quebrar, né? Chegaram aqui dizendo, esse pessoal está errado, vamos mudar. No máximo, quer dizer, o que eles entenderam pelo menos humanos eles devem ser, porque se a gente vai catequizar, é porque eles podem aceitar isso. Mas havia outros que diziam, nem isso, né? Como o antropólogo Levi-Strauss falou, né, e escreveu em um livrinho dele, havia-se uma desconfiança mútua dos dois lados. Os nativos matavam os europeus achando que eles, para saber se de fato eles tinham espírito ou não.
Então colocava na água, depois que matava, colocava na água para ver se decompunha. Eu achava, isso aí é um espírito, mas será que tem corpo? Se houver decomposição, é corpo. Já o europeu matava, porque eu falei, esse aí não tem espírito, isso aí só tem corpo. Então esse é um animal. Né? Mas os catequistas apostaram nesses povos, entendendo que eles podiam se converter. Nunca chegar à condição de um europeu. Aqui o padre Azeredo Coutinho, nativo de Guarulhos, disse, eles, os negros, os animais africanos, as árvores, os nativos da América, são muito mais fortes do que os europeus fisicamente. Agora, eles precisam ser catequizados, precisam ser... eles têm que, a nossa cultura tem que ser ensinada para eles se civilizarem. Então, 2 meios de civilização, 2 meios para esses povos chegarem à civilização. Os nativos do Brasil deveriam trabalhar na pesca, no desmatamento, que eram atividades que eles já conheciam. Os negros vindos da África tinham que trabalhar como escravos, que a escravidão era a escravidão civilizadora. Quer dizer, pela escravidão ele se transforma num europeu. Pelo corte de árvores e pela pesca, o índio se transforma em europeu também. Então essa visão, olha, eu digo até que não é só muito de direita, não. De esquerda também havia essa visão. A gente tem que transformar esses povos em povos europeus, a fim de que eles se tornem proletários e façam a revolução. Então é uma etapa pela qual eles têm que passar. Eles têm que sair dessa condição atrasada, né? E para se tornarem operários, e é a classe proletária que vai fazer a revolução. Então, sem muitas delongas mais, a gente vai examinar o que aconteceu com os nativos que viviam na planície, aqui, chegando até São Fidélis, até Itaocara. Porque, na verdade, a gente não pode dissociar os goitacazes. Eu tenho que sentar, né? É isso? Ou posso ficar assim? Ah, tá bom. Sabe por quê? Eu fico sentado, eu fico nervoso, aí eu tenho que levantar. Tem que andar. Então, esses povos faziam parte de um grupo linguístico muito grande que vinha lá do norte, do Pará, e chegava até o sul do Brasil, que era o grupo linguístico Macro-G. E é um grupo que chegou primeiro ao litoral do que os tupis, que vieram da Amazônia pelo interior, chegaram aqui muito aguerridos, foram abrindo cunhas, assim, chegando até o continente e cortando essa extensão contínua que esses grupos Macro-G apresentavam. Então, os goitacás faziam parte desse grupo, Puri, Guaru, Coroado. Eles tinham uma língua geral comum, mas essa língua era adaptada em diversos locais, né? Então, Machacali, por exemplo, era um grupo que chegava até o Vale do Carangola. Era desse grupo também. Já o grupo Tupi é diferente. E por que não sobrou nada, ou quase nada, das línguas desses povos? Era uma língua pouco sonora, né? Era uma língua assim mais... Vou mostrar alguma coisa. E perto das línguas tupis eram línguas difíceis, né? E o tupi era uma língua mais sonora que os catequistas jesuítas, principalmente, aproveitaram para catequizar. Quer dizer, catequizar na própria língua deles, né? Então, o nome Goitacá não é Goitacá. É um nome dado, é o nome tupi, né? O nome da língua tupi. Puri também não é. Então, eles se chamavam, a gente não sabe como eles se chamavam. Exatamente por falarem uma língua bastante diferente e que pouco foi registrado, nada, de Goitacá não registraram nada, de Puri registraram, né? De Puri registraram. Tá, então a gente está aqui no caso, primeiro esse grande contraste entre a economia europeia e a economia que existia aqui na região. Os povos europeus não vieram parar no Brasil por acaso.
Eles já sabiam o que eles queriam, mais ou menos, já se conheciam a Índia, eles estavam querendo comerciar, eles estavam querendo conseguir matéria-prima para comerciar e ganhar dinheiro, né? Então, a catequese passava por esse processo. A gente tem que transformar esses nativos em europeus de segunda classe, pelo menos. Enquanto que os povos que viviam na América não tinham essa preocupação. Isso fica bem ilustrado num diálogo entre um tupinambá já idoso com o Jean de Lery, que era um missionário calvinista francês que veio para a Baía de Guanabara, né? E eu não vou contar a história porque vai pegar muito tempo. Então a gente tem que levar em consideração que não foram os americanos que chegaram na Europa. Eles não tinham embarcação para chegar, nem tinham motivo para isso. Foram os europeus que chegaram à América. Foram os europeus que impuseram uma maneira de ver o mundo, um modo de vida a esses povos nativos. Então a diferença tem que ser bem marcada quanto a isso. A gente pode então, quer dizer, depois eu posso deixar até os slides se vocês quiserem, para vocês terem acesso a eles. Podemos ver o próximo para... Bom, que povos eram esses? Aí eu estou pegando aqui o que esse cartógrafo chamado Manuel Martins do Couto Reis escreveu no século XVIII, 1785. Ele fez um levantamento dos povos que se encontravam ainda na região norte e noroeste fluminense, que não existia. Isso é uma convenção que a gente criou. Era a capitania, ainda era o distrito de Campos dos Goytacazes, na verdade, que era parte da capitania do Rio de Janeiro. Então, ele mostra ali, Goitacá extinto, né? Está no relatório dele. Saruçu ainda existia. Guaru, Puri, Guanhum, né? Esses grupos ainda existiam na região. Tanto assim que os viajantes alguns vêm conhecer esses povos de perto. Será que é verdade que eles existem? Vamos saber como é que eles são. Então havia um interesse grande em relação a eles. O próprio Couto Reis tem uma dupla atitude com relação a esses povos. Primeiro, quando ele escreveu esse relatório de 1785, ele diz que esses povos estavam sendo massacrados pelos paulistas. Os paulistas eram os herdeiros dos 7 capitães que chegaram aqui. Por quê? Não eram paulistas, mas guerrearam em São Paulo, né? Tinham ligação com São Paulo, eram chamados de paulistas. Então tem aqui Lagoa do Paulista, por exemplo. É alguma coisa relativa a esses 7 fidalgos que saíram da Baía de Guanabara e vieram tomar posse de terras aqui que eles ganharam de graça. Eles ganharam as terras que vão do Cabo de São Tomé, quer dizer, da Foz, da Barra do Açu, até o Rio Macaé, e dividiram em 7 lotes. E não ficaram aqui, deixaram para os seus herdeiros. Então, cada vez mais esses povos são empurrados para o interior. Está aí cada vez mais os catequistas, os missionários vão acompanhando, vão colocando esses povos nas chamadas reduções, que são locais para catequese mesmo, que depois são em locais invadidos pelos aqueles que tinham interesse econômico. Vamos mais, então. Aqui a gente vê essas duas cores. Esse mapa foi feito por um estudioso chamado Kurt Nimuendaju, que na verdade era um alemão e que foi batizado. Kurt Nimuendaju, ele aceitou, ele se casou com uma índia, inclusive, né? E ele fez esse mapa do Brasil todo. Eu peguei só um pedaço relativo a nós. O que está em verde são esses povos do grupo Macro-G. Olha lá, Coropó, Coroado, Puri, né? E os de amarelo são os de origem, são os de língua tupi. Tem Miminó, lá embaixo tem Tupinambá. Então, esses que eles fizeram uma cunha, né? Eles cortaram essa relação que existia entre os povos desse grupo Macro-G. Então, a gente vê essa mistura toda. Eles cortaram no Espírito Santo, que lá tem Miminó, e cortaram no sul também. E aí são esses
tamoios e tupinambás dizem que tamoio não existia. Tamoio era uma confederação que foi dada para um grupo que resistiu aos portugueses, aliando-se aos franceses. Vamos mais. Aqui, vamos ver, eu só coloquei em negrito para a gente não gastar muito tempo nesse texto. Jean de Lery, missionário francês, eu já falei nele, missionário calvinista, foi designado para vir ao Brasil ajudar na fundação de uma colônia francesa chamada França Antártica, na Baía de Guanabara. Então, ele é um dos criadores, são dois criadores do mito do Goitacá. Tá? Do mito de como era o Goitacá, não é dizer que o Goitacá não existiu, mas como eles, a gente tem que fazer uma dupla leitura. Primeiro, como eles eram, mais ou menos, aproximadamente como eles eram, a gente não sabe direito. O que pensavam a respeito deles? Isso aí é interessante, porque corria essa história a respeito desses, corria-se no geral, mas alguns escreveram. Dois deles criaram essa história dos Goitacá. O Jean de Lery, francês, e o Simão de Vasconcelos, que era um jesuíta, né? Escreveu um livro sobre vários livros sobre Zé de Anchieta, né? João de Almeida. Ele escreveu, então, aí eu vou mostrar mais adiante, que ele fala. Então, vejam bem, terra plana na estação de 15 léguas. Terra plana é a nossa planície. Goitacazes, índios ferocíssimos, vivem de guerra aberta não só contra as outras nações, mas ainda contra todos os estrangeiros de além-mar. Quer dizer, eles não topavam nem os vizinhos e não topavam os europeus. Por quê? Eles correm tão rápidos que não só escapam da morte, quando apanham na carreira os animais que correm muito. Por exemplo, viado corria muito, né? Para você alcançar um veado na carreira é difícil. Eles corriam, davam um soco na cabeça, matavam. Né? Então era assim que eles caçavam. Né? Então, agora, eu não posso discutir a questão de andar nu. Andar nu era uma coisa comum. Né? Não posso discutir a questão de corte de cabelo. Talvez fosse isso mesmo. Quer dizer, aí no meio disso tudo existe alguma coisa que corresponde o que eles viram. Agora, eles são devoradores de carne humana. Isso aí a gente não tem muita certeza a respeito disso. E se fossem, tudo bem, havia tantos grupos que eram, mas não era aquela coisa de comer a carne pela carne. Não havia necessidade disso, né? Não havia necessidade. Aqui no Brasil, pelo menos, não havia isso. Pela fartura que viram aqui, os europeus viram, não havia isso. Havia todo um ritual, né, para a antropofagia. Linguagem não entendida pelos vizinhos. Talvez sim, dependendo de qual era o vizinho. Mais bárbaros e cruéis e terríveis povos que existem em toda a Índia Ocidental. Índia Ocidental é a América. Quer dizer, o Simão de Vasconcelos vai mais longe. A região parece Campos Elíseos da antiguidade, mas povoado pelo povo mais bárbaro do mundo, que eram os Goitacazes. E não havia muita diferença entre esses grupos todos, né? Eles ignoram em que consiste as nossas mercadorias. Isso aí até pode ser, no final, gostando de alguma coisa que eles davam outro sentido, né? Mas não interessava, no geral, as coisas que não tinham dinheiro. Primeiramente, não tinham dinheiro para comprar. Nada. Então, isso não fazia sentido. E corriam. Bons corredores. Isso aí eu me lembro muito bem de minha mãe brigando com meu pai, que meu pai falava que eles corriam muito, e minha mãe, eles não corriam não, eles não eram covardes. E meu pai dizia, não, eles corriam porque eles tinham campo aberto. Mas também isso parece meio difícil na região correr muito, com muita água, né? Que havia muita água naquela época. Então tá, isso aí é Jean de Lery, criou bastante uma espécie de estereótipo, né? Sobre o Goitacá. Vamos mais adiante. Esse aí foi um pirata, um corsário inglês que foi abandonado no Brasil, né, e ficou perambulando
acabou sendo prisioneiro de Salvador Corrêa de Sá, o Velho, no Rio de Janeiro, teve que trabalhar lá. Consta que ele ajudou também os filhos do Salvador Corrêa de Sá, o Velho, né, a massacrar, a guerrear os goitacás, e que ele acabou... A geografia dele é bem doida. A geografia, ele está aqui no Norte Fluminense, no dia seguinte ele está em Mato Grosso, né? Então ele roda muito bem. Em 1591 ele fala desse contato que ele teve com os puris, que eram desse grupo, mas não eram os goitacazes propriamente dito, então canibais. Né? Os puris eram canibais, mas não fizeram nada com ele, não comeram ele, não. Tá, então, como esse relato é um relato repleto do maravilhoso, do imaginário, a gente tem que dar um desconto. Se bem que a mentira tem importância. Sabe, a mentira na história é uma coisa importante. Quando a gente pensa que, por que a pessoa está mentindo? Eu sei que é perigoso. Hoje em dia a gente falar em fake news é uma coisa perigosa, né? Mas a gente ainda vai levar em consideração, por mais perniciosa que seja a mentira, por que se conta a mentira e aquela mentira se refere a quê? Isso vai ficar por conta dos historiadores, que eu acho que gostam disso, né? Então, esse é um outro viajante europeu que esteve aqui na região, o Anthony Knivet. Eu botei Antônio porque já estou portuguesando. Vamos para outra. Aqui os 7 capitães. Os 7 capitães, como eu digo, já vão começar a mudar a visão, porque eles vêm aqui ao local, eles não pegam as informações de outras pessoas, eles próprios colhem essa informação ao vivo. Eles saem do Rio de Janeiro, eles pedem primeiro esse trecho de terra que vai de Barra do Açu até o Rio Macaé, a título de Sesmarias. Eles vêm tomar posse dessas terras em 1632, sabendo que a capitania de São Tomé tinha sido devolvida oficialmente, então eles vêm tomar posse dessas terras. Quer dizer, Sesmaria não é a mesma coisa que capitania. Na Sesmaria, o indivíduo não tem os poderes políticos de um capitão general, né? Então eles vêm. Primeiro, eles temem vir, porque as informações que eles têm é que esses nativos são ferozes e são canibais, como eles usavam na época. Mas aí eles foram alertados. Não, a gente soube que aqueles perigosos passaram para a margem esquerda do Rio Paraíba e estão lá para o lado da montanha. Então os que ficaram são pacíficos. Ou pelo menos a gente pode conversar. Aí eles vieram para cá, chegaram aqui e já começa a desfazer um pouco o mito que a gente vai ver, quer dizer, aquelas coisas que contavam a respeito dos goitacazes, que a gente vai ver em Simão de Vasconcelos. Eles viviam em grupo, em casas, em aldeias que eram construídas em pontos mais elevados. Por quê? Porque tinha muita água na região. Então eles têm que ficar no lugar mais elevado. Eles encontraram 2 aldeias, uma entre Macaé e a futura Campos, que não existia ainda, né? E outra no Cabo de São Tomé, em pontos mais elevados. E a gente hoje em dia ainda divulga a história de que esses povos viviam em casinhas em cima de uma estaca dentro da lagoa, entrando numa portinha estreitinha, e que isso aí que essas casinhas obrigavam esses nativos a terem uma espécie de família tipo europeu. Família, assim, um casal com filhos. Né? E que até o Lamego se apropria disso e explica o campista como se fosse uma continuidade desses povos nativos, quando na verdade representa um corte bem marcante, né? Então 2 aldeias eram pacíficos, né? E não havia o que recear. Inclusive eles encontraram europeus vivendo entre esses goitacazes que estavam junto ao litoral. Inclusive um africano, supunha-se que fosse um escravo fugido da escravidão, que veio para cá da nação Kisama, que teria dado o nome a Kissamã, e outros
náufragos e outros foragidos da justiça que vieram se esconder aqui, conheciam muito bem a língua deles e estavam vivendo bem ali. A fartura era muito grande, pelo que os 7 capitães dizem. Vamos ver o outro trecho aqui, ó. Enfim, chegamos ao seu arraial, choupanas grandes em cima de uns montinhos. E eles estão falando por conhecer. A gente tem que ver o seguinte, esse documento é legítimo? Se discutiu muito quanto a isso. Capistrano de Abreu nem falou porque achou que era um documento forjado, né, para garantir a propriedade das terras pelos sucessores dos 7 capitães. Mas quando a gente examina nos detalhes, a gente vê que bate muita coisa. Tá, então parece que o documento é legítimo e quem fez, ao que tudo indica, quem escreveu não foi nenhum dos capitães, que não sabia escrever direito. Eles trouxeram um escrivão que se denuncia num determinado momento, aí ele se nomeia, eu anotei isso tudo porque os 2 capitães que estavam comandando e a quem o documento era atribuído, na verdade não foram eles que escreveram. Parece que foi um escrivão. Isso foi espalhado em várias câmaras municipais, né? Eu fui atrás de uma lá em São João da Barra e cheguei lá, o cartório já não tinha mais nada. Pegaram os livros todos e fizeram uma rinha de galo. E os documentos se perderam. Então, o que eles fazem? Eles usam aguardente e miçanga, que eram os produtos que os índios trocavam ou aceitavam, né? Miçanga, a gente sabe que aquela história de português europeu dá para mandar o índio trabalhar, cortar para o Brasil e dá para ele um espelhinho, um pente, né? E dá então um aguardente. Então, isso aí está batendo mais, esse documento está batendo mais. E esse documento já foi publicado no século XIX, foi publicado em 2012, o livro se esgotou e a gente agora está lutando para que o IFE lance uma nova edição desse documento. E podemos ir mais adiante, eu vou mostrar a imagem já. Esse aqui, ó, esse indivíduo aqui fugiu do Rio de Janeiro, estava perseguido por algum crime que ele cometeu, veio parar em Campos, liderou aqui um movimento, né, pela criação da vila de Campos e redigiu uma representação para o rei de Portugal, dizendo o que o rei deveria fazer aqui. É a primeira vez em que aparece a palavra desenvolvimento da região. Aqui para eles, ele chegou aqui, a terra era propícia, propiciava grandes lucros para a fazenda real, quer dizer, para os cofres reais, né? E ele encontrou aqui gentio e indômito, os nativos que não queriam se curvar, mas ele dominou todos eles e os nativos começaram a contribuir para a coroa portuguesa. Esse é André Martins da Palma, nessa representação de 1657. E ele vai estar muito ligado a esse primeiro momento de criação da vila de Campos, né? Isso aí é outra discussão que eu não entro para não gerar confusão, briga. Então vamos mais adiante. Aqui o Simão de Vasconcelos, esse é o segundo, junto com Jean de Lery, é o segundo a criar bem essa imagem do Goitacá, né? Como Goitacá dividiu lá os 3 grupos que a gente conhece, o Açu, o Jacoritó e o Mopi. Gente fera e tragadora de carne humana. Edifício, como eram os edifícios, as casas? Fabricadas sobre um só esteio por respeito às águas. Ou seja, havia tantas lagoas na região que eles cortavam uma árvore, colocavam aquela árvore fincada no meio da lagoa e faziam uma casinhola lá em cima, com uma portinha bem estreita que só permitia a passagem de poucas pessoas e a ocupação por poucas pessoas. Depois a arqueologia mostrou que não era isso. Essas casinhas, a habitação não era assim. O Lamego mesmo aceitou isso, né? Sem discutir muito. E
Mas o quê? Não tinham religião alguma, nem tratavam de outra vida. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham uns xamãs, né, para adivinhar sobre caça, guerra. Então, eles acreditavam, na verdade. Até porque o príncipe Maximiliano de Villeneuve, que a gente vai ver agora adiante, falou que ele não conhecia em lugar nenhum da terra povo sem religião. Humano sem religião. A religião podia ser fraca, podia ser pior do que a europeia, né? Claro, a europeia era sempre melhor. Mas todos eles eram crentes. Eles tinham uma visão xamanista, uma visão perspectivista, uma visão naturalista. Então, na verdade, eles tinham cultos, eles tinham tudo isso. Então, vamos começar com as imagens agora, porque, guardando bem, ó, Jean de Lery e Simão de Vasconcelos, as duas figuras que criaram essa imagem que a gente traz até hoje dos goitacás. Em que a arqueologia, o Lamego publica essa estampa aqui, não diz quem, né, mas está relacionado ao século XVIII e os goitacás fazem isso. Andam nus, o cabelo não está correspondendo ao que eles falam. Ali estão pegando um escravo, levando preso, mataram outras pessoas barbaramente e vão sair ali do terreno, vão voltar para suas casinholas em cima de troncos dentro de lagoas. Né? Porque o Lamego Filho, Alberto Ribeiro Lamego, né? Isso está na Terra Goitacá. Terra Goitacá? Terra Goitacá, é isso mesmo. Está lá essa explicação. Mas agora, isso aqui é interessante. Vejam bem o que acontece. Esse é o pai. Esse é o pai, tá certo. Desculpe. Mas eu digo a descrição, essa questão de assimilar, não está saindo. Tá, tudo bem. Não, eu digo o Lamego, isso está no Lamego Pai, a Terra Goitacá. Agora, toda essa história de aceitar os hábitos dos goitacás, de moradia, de caça, tudo está no Lamego Filho. Está a Terra Goitacá e está no Homem o Brejo, né, que ele coloca isso. Bom, aí o Manuel Martins do Reis faz uma crítica aos paulistas com relação ao contato que eles tinham com esses povos. Eles mostravam que esses povos não eram, e achavam que a barbaridade deles era mais bárbara do que na verdade era, e que trataram tão mal que na verdade os goitacás acabaram exterminados. Então, povo extinto. Isso está no século... Neste tempo, o século XVII, ele está se referindo ao passado. Ele fala aí dos paulistas. Os paulistas são os 7 capitães e seus herdeiros, e outros mais que chegaram depois. Então, a crítica, aí começa a haver uma mudança de visão dos europeus em relação aos povos nativos. A gente vai ver isso no princípio do século XVI, aquela discussão na igreja, do Las Casas, com os outros padres que achavam que os nativos da América eram atrasados, e o Las Casas achava que não, achava que eles eram humanos e que tinham que ser bem tratados. E denunciou, inclusive, a mortandade. Mas eu diria que é no século XVIII que essa visão começa a mudar em relação a esses povos, pelo menos com algumas pessoas. Não vou dizer com todos não, porque a maioria continuava achando que eram atrasados. Eu já vi gente dizer, seu Arthur, ou Aristides, ou Sofiati, não vai a Guarulhos, não, lá é terra de índio. Então isso era muito comum, não sei se ainda é, porque depois que a coisa lá cresceu, tem hospital, agora tem cinema, tem supermercado, tem tantas coisas, talvez a visão tenha mudado. Eu digo de visão de moradores de lá. A pessoa que me falou isso não era uma pessoa rica e moradora de lá. Me disse, não vai lá não, que lá é terra de índio. Então, quer dizer, as pessoas que, se houver algum bandido, alguma coisa assim, esse indivíduo é herdeiro dos índios, lá em Guarulhos.
Então, aí isso está em 1785. Eu não estou devendo imagem a vocês, já passei uma. Vamos lá agora outras imagens. Aí tá, aí a gente vai entrar num grande viajante que esteve aqui, né, o príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied. Ele esteve aqui em 1815. O que favoreceu muito a entrada desses viajantes foi a abertura dos portos em 1808. E foi o fim das guerras napoleônicas também. Em 1815 termina a guerra napoleônica, as guerras napoleônicas. Napoleão é derrotado, Napoleão fez uma balbúrdia danada na Europa, atingiu os portugueses, atingiu os ingleses. Então, o Brasil estava fechado para o mundo, até que em 1808 houve a abertura dos portos e depois os tratados de comércio e navegação com os ingleses. Em 1815, então, já era possível fazer visita ao Brasil. E o Maximiliano, de um principado alemão, né, um camarada que era o 12º filho, quer dizer, o 12º herdeiro ao trono daquele principado, ele sabia que não ia chegar nunca a governar coisa nenhuma. Ele pediu, dá meu dinheiro que eu vou visitar o Brasil. E ele tinha estudo, ele era um naturalista. Ele se dedicava a aves. Então ele montou uma expedição muito bem organizada, claro que com escravos, claro que com guias indígenas, claro que com 2 companheiros naturalistas que estavam já no Brasil, alemães também, né? E o trajeto dele era do Rio de Janeiro a Salvador, pela costa. Isso foi assim uma verdadeira contribuição que ele trouxe, na medida em que ele registrou muito. Ele não registrava só aves, ele registrava traços da sociedade, a economia, os povos nativos. Principalmente ele queria ter esse contato com esses povos. Então ele marcou onde é que a gente vai encontrar mais. São Fidélis. Vamos sair de Campos e vamos a São Fidélis. E a narrativa dele é maravilhosa, muito bonita. Desenho. Ele não sabia desenhar, como os outros naturalistas sabiam, né? Como Márcios e Spix sabiam desenhar muito bem, os outros também sabiam desenhar bem, porque aprender a desenhar fazia parte da formação de um naturalista, e ele não aprendeu. Então os desenhos do Maximiliano são meio primitivos, são assim, naif, como a gente chama, né? São ingênuos. A gente vê por aqui, ó, a gente vê que são três homens, mas a gente vê que isso podia ser mais aprimorado. Aí quando ele voltou para a Europa, para lançar o livro dele, acredita-se que ele tenha pedido à irmã dele, que sabia desenhar, que passasse esses desenhos toscos para um desenho mais elaborado. Então, outra pessoa. Ou então havia também os outros 2 naturalistas que estavam com ele, que sabiam desenhar. Então, quando ele publicou o livro dele, em 1820, livro que, por sinal, em alemão eu tenho, foi o Genilson que me conseguiu os 2 volumes, 20 e 21, né? E eu não sei por que eu tenho aquilo em alemão, porque eu não conheço nada de alemão, mas só de sentir o cheiro do livro e ver aquelas gravuras, aquilo é uma maravilha, né? Mas as gravuras não são mais as que Maximiliano desenhou, elas são baseadas no Maximiliano, né? E esses desenhos tiveram uma história interessante. Eles foram vendidos, os desenhos originais foram vendidos para os Estados Unidos, depois voltaram para a Alemanha e no meio do caminho muita coisa se perdeu. Até que se fez uma exposição desses desenhos no Brasil e um catálogo trouxe o que sobrou desses desenhos à tona novamente. Eu tenho um livro com alguns desses desenhos, não tenho com todos porque são muitos, mas tem a descrição de todos eles. Então esse aqui é um deles, os índios puris em São Fidélis. Ele sai de Campos com um grupo dele, segue pelo Rio Paraíba do Sul pela margem direita, chega em São Fidélis, onde estavam os coroados,
né? E atravessa o rio para a margem esquerda, onde ele vai ter um encontro com os puris, que eram mais arredios. Segundo diziam, eram mais perigosos que os coroados, que já estavam civilizados, né? E ajudaram na construção da matriz de São Fidélis, junto com escravos. Tá, então, ele mostra como era, e eu gosto muito desses desenhos, porque eles têm um frescor que aqueles outros desenhos elaborados do Debré, do Rugendas, né, não tem mais, que eles traduziram para uma linguagem europeia o que eram esses povos. Tá, então vamos ver um próximo. Aqui nós temos uma família, Puri, também em São Fidélis. Ali embaixo está escrito, São Fidélis 1815. A gente vê que, perto dos desenhos de Debré, de Rugendas, esses desenhos são muito toscos, mas são bastante interessantes para guardarem essa questão da originalidade, né? Então, de uma certa maneira, eles já estão carregando cana, mas eles ainda conservam traços dessa cultura. Não uma criança lá montada no pescoço do pai. O interessante é que um dos naturalistas que estavam com Maximiliano, em 1815, comprou um índio puri, comprou um adolescente e levou para a Europa. Aí, bom, o Maximiliano era um sujeito muito íntegro, não comprou ninguém, comprou também. Comprou na Bahia, né? Comprou e levou para a Europa. Comprou um africano também e levou. O africano morreu logo porque não aguentou aquela mudança de temperatura, de clima, de ambiente. Teve um infarto, morreu. No entanto, o índio chamado Quake, né, esse índio foi fantástico. Esse índio foi para a Alemanha, ele mandou pintar um retrato do índio, à moda europeia, e esse índio era muito bom no arco e na flecha, mas era bom também na espingarda. Aprendeu a atirar muito bem. Então, muita gente da Europa ia visitar esse índio. E falava, a gente quer ver você atirar. Ele pegava a espingarda, atirava. Não, a gente quer ver com arco e flecha. Aí só pagando. Só pagando. De graça não faço. Então o índio, fora do seu contexto, começou a beber muito, né? Bebia, ia lá para o alto do terceiro andar do castelo, pulava lá de cima, se esborrachava na neve, né? E de tanto... Aí o Maximiliano cuidava dele, levava, chamava médico, mas de tanto pular ele acabou morrendo também. Né, acabou morrendo também, e isso aconteceu com os que o Márcios e o Spix levaram para a Europa também. Aliás, com quase todos isso aconteceu, né, essa morte. Aí, cortou? Ah, mas é porque estava na tomada? Não, estava. Ah, é isso. A bateria não está aguentando mais. Não está aguentando, não é só bateria, não. O que eu tenho aí de capacidade de armazenamento não dá mais. Hoje eu recebi, uma pessoa mandou para mim 217 MB, eu não consegui baixar. Mas então, eu vou contando enquanto a bateria não carrega, essas histórias assim paralelas, porque, na verdade, esse índiozinho puri que foi comprado por Freireis, que é um desses naturalistas, Hermann Freireis. Então posso voltar. Ele que ensinava como entrar no mato, como curar mordida de cobra. Ele tinha toda uma ciência que ele já conhecia dos pais, porque ele vivia nesse ambiente, né? Então isso é importante também, e o Sérgio Buarque de Holanda chamou atenção para isso. Sérgio Buarque de Holanda foi um grande historiador brasileiro, o pai do Chico Buarque. O Sérgio Buarque de Holanda disse que quando os europeus chegaram na América, eles tiveram que adotar parcialmente as tecnologias desenvolvidas pelos povos daqui. Porque eles não podiam lidar, por exemplo, não dava para entrar de caravela num rio pequeno. Tinha que entrar de canoa que eles faziam. E não dava para lidar com a arma de fogo, o tiro espantava. Então era preciso usar arco e flecha, né? Então os índios foram assim, atraídos para trabalharem nessa parte.
A gente vai ver um outro que é o Hermann Burmeister, que ele vai falar dos índios. Então, mais a próxima, já que carregou a bateria, a próxima imagem, o próximo desenho do Maximiliano. Não, tudo bem. Tá aí. Ele fala que os puris eram especialistas em subir em árvores e em nadar. Já os botocudos, não. Os botocudos são aquele desenho inicial do índio que tem um batoque aqui no lábio inferior, né? Que são os botocudos. Então eles usavam esse sistema de amarrar corda e subir. Uma coisa que até hoje se usa, mas com equipamento mais aprimorado, né? Então eles já conheciam isso. E outros grupos também conheciam esse sistema de escalar árvore, né? E ele descreve como é que era isso. Ele descreve no seu livro Viagem ao Brasil. Que além desse livro Viagem ao Brasil, em que ele fala de tudo, ele ainda tem em 2 volumes, né? Ele ainda tem uma publicação sobre os animais que ele caçou, taxidermou e levou para a Europa. Ele tem um outro de estampas também, que a gente não consegue com facilidade. É muito difícil. Se o Genilson conseguir, eu topo. Tem muito purinho ainda. Tem? Mesmo tem gente sonhava. Aí agora o príncipe aí está sendo retratado, não é fotografia ainda não. Isso é uma pintura, está aqui o príncipe e está o Quake. O Quake, ou Quack, do lado dele. O Quack já está vestido de uma certa maneira à moda europeia. E o príncipe está aqui naquela posição dele, né, com a espingarda, aquela posição de príncipe. Agora, é muito interessante isso. Um indivíduo muito nobre, um indivíduo rico, que chega em Barra do Furado, por exemplo, ele encontra pescadores ali, ele não tem onde ficar, ele topa ficar num casebre de pescador. Ele passa a noite lá, ele aceita a comida que eles dão para ele, né? O pessoal todo arranchado lá em torno dessa barra. Eu acho que talvez é a mais antiga representação de pescador da região, de 1815. Como chinês também, ele pega o chinês na Bahia, um chinês pescando, né? Chinês que tinha já entrado no Brasil. Vamos ver a fotografia do Quack. Quack ou Quake, aí, que mandou pintar. Esse aí é o tal que não conseguiu se adaptar perfeitamente ao clima europeu, ao ambiente europeu, só ambiente natural e social. Não conseguiu e que acabou morrendo lá. Agora, tem um outro naturalista também, que veio em meados dos anos 50, 1858, Hermann Burmeister. O Burmeister, também alemão, especialista em insetos. Saiu do Rio de Janeiro, subiu a serra, passou por Friburgo, Cantagalo e chegou até São José de Leonissa, da Aldeia da Pedra. Ora, que raio de lugar é esse? Esse lugar hoje se chama Itaocara, né? Ita, pedra, Ocara, conjunto de casas. Então, São José de Leonissa, que é o nome cristão, da Aldeia da Pedra, a Aldeia da Pedra só é que mereceu a passagem para um nome tupi. Agora, por que isso, né? Por que não conservaram os nomes cristãos? Isso vem com a República, praticamente, vem com os positivistas, que não eram mais tão religiosos assim e achavam que os nativos mereciam uma homenagem por tudo que eles perderam, a começar pelas terras e a terminar pela vida, né? Então mereciam ser homenageados com os nomes nativos. Tanto que eu vi lá, Valão da Onça, hoje é Jaguarembé, que é a mesma coisa, Iaguara, né? Onça, e Inhambé, nascente, córrego. Tá, então vamos para o caso, agora veja a mudança, né? Aqui a crítica que o Maximiliano faz também ao tratamento que os europeus, tanto aqueles que chegavam da Europa, quanto aqueles que já estavam vivendo no Brasil há muito tempo, quer dizer, não eram mais europeus, mas a mentalidade era de europeu. Então eles tinham muita avidez pelos lucros,
sede de ouro e aboliram os sentimentos humanos dos colonizadores europeus. Esse negócio, essa economia, né? E os homens pardos e nus, que eram os nativos, eram criados apenas para trabalhar. Ele faz isso o tempo todinho, né? Ele escreve o tempo todinho. Quando ele atravessa o rio Itabapoana, saindo da atual São Francisco para o sul do Espírito Santo, ele vai com o dedo no gatilho da arma dele. Ele fala, esses povos foram muito explorados, não sei o quê, mas se aparecer aqui, eu mando bala. Então, tá nessa contradição, porque se eles me atacarem, eu vou me defender, vou atirar. Se não atacarem, tudo bem, eu estou na minha, né? Mas aí, nessa viagem ao Brasil, ele escreve exatamente isso, e dizendo que esses nativos tinham alma, que tinham religião, todos eles, mas se passassem do limite, ele se defendia. Vamos lá então, aqui nós temos aqui o Rugendas, né? Rugendas foi um pintor alemão que veio para o Brasil logo na primeira reinado, né? E ele pintou os nativos assim à maneira europeia. Ele tinha a formação dele europeia, e isso não é de se estranhar. Tá? Ele não está fazendo isso de propósito, ele está fazendo isso porque não sabe fazer de outra maneira. Se a gente examinar, por exemplo, nativos do Peru, cristianizados, como eles expressavam o cristianismo deles, era também a maneira deles. Se a gente for no México, é a maneira deles também. Então, em todo lugar, a gente vai encontrar esses povos representando o estranho à maneira deles. Menos o Maximiliano, porque não sabia desenhar. Esse aqui sabia muito bem desenhar e pintar, né? Então ele está representando ali Coroado e Coropó, e aqui os puris. É claro, aquela moça puri lá parece tão singela, tão, né? Aquele cabelo aqui comprido, assim, aquele olhar, assim, parece até uma índia que foi para a Europa. Aquela outra lá também com aquele penteado, essa aqui embaixo com esse decote. Os homens não sem camisa, porque assim mesmo. Eles eram encontrados assim. Agora, esses nativos são representados no sul de Minas Gerais. No sul de Minas Gerais e no interior do estado do Rio de Janeiro, porque cada vez mais esses povos são empurrados para esses locais. Então, no século XIX, a gente vai encontrar esses nativos em São Fidélis, sul de Minas Gerais. Para eles, tudo isso era o espaço deles. A gente que criou esse espaço, o estado do Rio, a província do Rio de Janeiro, província de Minas Gerais, eles não. Eles tinham um espaço que eles reconheciam como deles. Seria diferente. Aqui, os Pix e Márcios estiveram no sul de Minas, que também fizeram essa representação, que é meio sombria, né? Parece assim que o pessoal está triste, uma marcha fúnebre. Aqui é uma dança de purismo, mas eles representaram, eu acho que talvez sejam eles ali na frente, ou talvez sejam europeus ali na frente, e lá atrás os nativos com aquela cara triste, mas eles estão ali numa dança. Então os Pix e Márcios também representaram, né? Mas representaram de uma maneira bonita, mas não é uma maneira ao tempo, porque a gente nem sabia como é que os nativos se representavam, assim, do ponto de vista de desenho. Não costumavam fazer isso. Vamos ver esse caso aqui. Não, os Pix e Márcios ainda no sul da capitania de Minas Gerais. Dança, festa dos coroados. Os coroados brigavam muito com os puris. E no final da batalha, aquilo que os europeus não entendiam, né? Esses camaradas vão lá, fazem guerra todo ano, matam o inimigo, cortam perna, braço, levam para a aldeia, fincam lá, dançam em volta e acabou. Eles não têm noção de conquista, eles não conquistam terra de ninguém, eles não pegam riqueza, eles não tinham riqueza. Aquilo era um ritual que eles faziam todo ano, de guerrear, né? E estamos chegando no final, pessoal. Eu peço só um pouquinho de paciência, que são mais duas imagens. Tá aí, a gente já termina. Bom, vamos lá. A história aqui, uma história interessante também que aconteceu com Hermann Burmeister. Ainda tá os Pix e Márcios, é isso, eu acho que a gente já passou, né? Ou não? Aí tá, o Hermann Burmeister, aquele que eu falei, que veio do Rio de Janeiro, foi em direção a Mariana, Minas Gerais, subindo o Rio Pomba.
e encontrou com os índios. Ele tem uma passagem assim fantástica que já me propuseram escrever para uma escola de samba, enredo de escola de samba. Ele saiu com um grupo dele, encontrou com puris na Serra da Frecheira, em Cambuci, e aí ele ficou com medo. Ele falou, esse pessoal está com, sei lá, o que é que pode acontecer, né? E então os nativos se mostraram muito afáveis, né, e começaram a dançar para eles. Aí o Burmaster falou, o que eu posso oferecer em troca? Cantou uma área de Mozart. Eles não entenderam nada, mas na hora de beber, eles trouxeram a bebida deles, todo mundo bebeu, alemães, índios. No final, o Burmaster acorda no meio daqueles índios, falando, meu Deus do céu, onde é que está a minha civilização? Onde é que está a minha superioridade? Eu aqui no meio desses nativos, desses homens bárbaros, tudo aqui, homem, mulher, tudo junto, embolado, né? E isso aí, quando eu contei essa história no Rio de Janeiro, o camarada falou, puxa vida, eu sou da escola, eu não sei de que escola de samba ele era, mas eu queria, não dá para escrever essa história, não, a gente paga para isso virar enredo, mas não procurou mais, ficou por isso mesmo. Então essa é a história do Herman Burmaster e também a observação que ele fazia que os índios estavam trabalhando para os europeus para fazer desmatamento e transportavam essas toras pelo Rio Paraíba do Sul até Campos. Tá, e aí então, no final é esse aqui, o Joaquim Norberto Souza Silva, que escreve essa memória histórica documentada das aldeias e índios da província do Rio de Janeiro, em 54, mostrando que, na verdade, esses grupos estavam praticamente fadados ao desaparecimento. Mas não por culpa dos europeus, não por culpa dos brancos, não por culpa de uma economia diferente, mas por culpa de certos padres que não sabiam administrar essas aldeias, essas reduções, né? Então é por isso que daí ele estava singularizando, né? Estava individualizando a responsabilidade, quando na verdade a gente sabe que era o contexto todo que contribuía para isso. Vocês vão a São Fidélis hoje, quem for, procura lá alguma marca dos povos nativos. Eu conheci ainda máscaras feitas por indígenas, há muito tempo atrás, até Winston Churchill resolveu fazer um documentário a respeito e me arrastou para lá, né? A gente procurou, não tinha mais, tinha desaparecido. Né? Então, esse documentário dele, que vocês não conhecem, o Winston Churchill, a maioria, né? E nem o documentário dele, ele termina, já tomou umas e outras, parece que ele teve lá contato com... E no final ele já está meio caído assim na mesa, ele levanta uma placa escrito fim. Que era bem típica dele, né? Quer dizer, vasculhou, não encontrou nada a respeito. Então, eu acho que é isso só. Eu acho que é isso que nós temos. E se vocês tiverem dúvida, só por vir, não, aqui está, esse aqui é interessante, né? Essa é a última, eu garanto. Algumas palavras, se vocês quiserem dicionário, eu tenho também. O dicionário não está impresso, ele está, na verdade não foi impresso em lugar nenhum. É dicionário usando, quer dizer, recorrendo a esses naturalistas que passaram por aqui, que colheram essas palavras. Então vou pegar aqui aquelas em vermelho, que são em tupi. Capim é uma palavra tupi. Chipampe. Quer dizer, se chama capim de chipampi hoje em dia, capiuara. Capiuara é o animal que come capim, né? Se chama chipampeuara, não dava. Taquara também, uma palavra tupi. Urtina, né? Ficava difícil usar essa língua para catequese. Arara, jasvatara, difícil. Jacutinga, que é uma ave, o nome tupi, né? Pitar, aí até podia. Jaó, um boré. A gente não pode confiar muito nisso aqui também, porque quem anotou isso foi um engenheiro Noronha Torrezão, que não entendia muito. Ele entrevistou dois índios, um idoso e um novo. O idoso já tinha incorporado muito do tupi e mentia muito. Tá mentindo, dá dinheiro, você quer me dar dinheiro que eu conto. Né? Papagaio, Yurujuba, né? Chitrorra.
Nhambu Chaprura, Macuco Chipahara. Então são palavras não muito sonoras e difíceis de serem usadas no processo de catequese. Então é isso, pessoal, essa visão geral que eu posso apresentar a vocês, porque no final das contas, aqueles que deram informação sobre esses nativos, todos eles são viajantes, ou viajantes que vieram da Europa, ou nasceram aqui, se estabeleceram aqui, ou viajantes que vieram e voltaram, né? Então, no final das contas, pensando bem, quase todos nós aqui somos viajantes, né? Os africanos são viajantes trazidos para cá, ficaram aqui, uns. Agora os nativos não, os nativos ficaram aqui, mas embaixo da terra. É isso.